Sabe aquela ideia de que nosso estado interno, o que a gente sente e pensa, pode de alguma forma influenciar o mundo lá fora? Por muito tempo, isso soou meio místico, né? Mas e se a ciência já estivesse começando a desenhar um mapa de como isso realmente funciona? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo justamente nisso, nos mecanismos que conectam neurociência, física e psicologia para entender como a nossa realidade, de fato, responde à nossa organização interna. Então a gente parte logo dessa pergunta que é bem provocadora. Será que existe uma capacidade real de moldar a própria experiência de vida? Olha, por muito tempo a resposta para isso ficava no campo da crença, da fé, mas hoje ela está saindo desse lugar e entrando no campo do conhecimento prático, do como fazer. E é exatamente essa descrição, esse como, que a gente vai explorar agora. É importante dizer, não se trata de pensamento mágico, de jeito nenhum, mas sim de um processo que dá para entender que une o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. Tudo isso com base em princípios que a ciência moderna está finalmente conseguindo decodificar. Bom, e tudo começa aqui, né? Na nossa central de processamento. O cérebro é onde a primeira grande peça desse quebra-cabeça se encaixa. É o nosso ponto de partida para qualquer reorganização interna. E o conceito-chave para entender isso é a neuroplasticidade. Basicamente, essa é a prova científica de que o cérebro não é uma estrutura fixa, engessada. Pelo contrário, ele é um sistema super dinâmico. Ele se remodela fisicamente em resposta a cada pensamento, a cada foco, a cada experiência. Ou seja, a gente não precisa ser refém dos nossos velhos padrões. Tá, mas como essa reprogramação funciona na prática? É um processo. E é um processo deliberado. Começa com o foco. Um foco sustentado em um novo jeito de pensar ou de se comportar. Aí vem a repetição, que vai fortalecendo as conexões neurais disso que é novo. É como abrir uma trilha no meio do mato, sabe? De tanto passar por ali, a nova trilha vira o caminho principal. E o que antes exigia um esforço consciente, de repente se torna automático. E essa analogia aqui ajuda muito a organizar as ideias. Pensa assim, o cérebro é a parte física, a máquina, o hardware. A mente é o software, são os programas e padrões que rodam nessa máquina. E a consciência? Bom, a consciência é a experiência que surge de tudo isso. É quem sente, percebe e vive o resultado dessa interação toda. Só que a mente não opera sozinha nessa história. Agora a gente vai para o segundo grande centro de poder do nosso sistema, o coração. E a ciência está mostrando que a função dele vai muito além de só bombear sangue. Ele é, na verdade, um gerador potentíssimo de um campo eletromagnético. Olha só que interessante essa comparação. Enquanto o cérebro gera um campo que é principalmente elétrico e mais localizado, o coração produz um campo eletromagnético muito, mas muito mais amplo, que se expande para fora do corpo. Ele não só processa informação, ele gera um estado de coerência para todo o sistema. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse poder, olha só esse número. A amplitude do campo magnético do coração é até 60 vezes maior que a do cérebro. Isso é um sinal que pode ser medido, é uma assinatura energética que a gente está o tempo todo transmitindo para o ambiente. E isso, gente, é física, não é filosofia. E quando o que a gente pensa se alinha com o que a gente sente, o corpo entra num estado fisiológico que tem nome, coerência cardiocerebral. É como se fosse um estado de alta performance biológica, sabe? Os sinais do coração e do cérebro entram em sincronia. O resultado é um sistema interno otimizado, com mais clareza mental, mais resiliência e estabilidade. Agora, vamos dar mais um passo. Como é que esse campo pessoal que a gente gera interage com o campo de possibilidades que existe ao nosso redor? Para entender isso, a física quântica oferece uma analogia muito poderosa. O tal do efeito do observador mostra que, lá no nível subatômico, a realidade existe como um campo de potenciais. É como uma onda de todas as possibilidades. E é o ato de observar, de medir, que faz com que uma dessas possibilidades se transforme em algo concreto, uma partícula, uma realidade definida. E aqui está o ponto central. Se uma observação direcionada afeta a realidade em nível quântico, a gente pode usar isso como um modelo para entender a nossa própria influência. A nossa atenção focada, sustentada, age como vetor de energia. Ao direcionar nosso foco de forma consistente, com mente e emoção, é como se a gente estivesse selecionando e interagindo com um certo conjunto de possibilidades, trazendo elas para a nossa experiência de vida. Ok, então a gente já uniu a neuroplasticidade da mente, o campo eletromagnético do coração e o princípio do foco. Como é que a gente junta tudo isso num processo prático de reorganização interna que gera resultados lá fora? Essa alquimia interna segue 4 etapas bem lógicas. Primeiro, a intenção. Ela define o porquê e dá a direção.
Depois, o pensamento, que cria estrutura, o mapa neural, através do foco. Aí entra a emoção, gerada pelo coração, que fornece a carga eletromagnética, a energia que dá vida a esse mapa. E, por fim, a ação alinhada, que é o que âncora essa nova configuração toda no mundo físico. De forma bem simples, essa é a equação. Quando esses 4 elementos estão alinhados, em coerência, o resultado é a manifestação de uma nova experiência. E veja bem, não é um passe de mágica, é o resultado direto de um alinhamento interno que é profundo e principalmente consistente. E agora, a gente chega no elemento que talvez seja o mais crucial de todos, o que sustenta o processo inteiro, porque a fórmula, por si só, não faz nada. Ela precisa de uma base sólida, de um operador que saiba como usá-la. O objetivo final de todo esse trabalho não é simplesmente conseguir coisas, obter resultados externos. É algo muito mais profundo. É construir uma estrutura interna que seja estável, coerente e resiliente. Um centro de gravidade pessoal que permite que a gente navegue pela vida com intenção, e não só na base da reação. E essa estrutura interna tem nome, é a maturidade emocional. É a habilidade, que se desenvolve, de gerenciar os próprios impulsos, de integrar o que se sente sem virar refém das emoções e, talvez o mais importante, de sustentar escolhas que estão alinhadas com um objetivo maior de longo prazo, mesmo quando bate o desconforto. E os pilares que sustentam essa maturidade são bem práticos. É a escolha consciente de olhar para o longo prazo, em vez de querer a gratificação imediata. É assumir a responsabilidade total pelas escolhas e resultados. É desenvolver a capacidade de voltar para o centro, para o equilíbrio, mesmo no meio do caos. É construir a própria validação, sem depender de aplauso externo. E, o que é fundamental, é agir a partir da identidade que se está construindo e não dos velhos padrões do passado. Essa frase resume perfeitamente a ideia central. A maturidade emocional não é um pré-requisito chato. Ela é o ecossistema interno. É o solo fértil, bem nutrido, que permite que qualquer semente de intenção que a gente plante possa germinar, crescer e florescer de um jeito sustentável. Sem esse solo, nada se sustenta por muito tempo. Então, a reflexão final que fica é sobre a aplicação prática agora, já. Essa reorganização interna não acontece da noite para o dia. Ela é construída, lembra da neuroplasticidade? Um passo de cada vez. A pergunta é, qual pequena ação, qual escolha consciente, se for repetida com intenção, pode começar hoje mesmo a construir uma nova trilha neural e a sintonizar uma nova assinatura energética? A resposta para essa pergunta? Bom, essa resposta é o primeiro passo da jornada.